Olá, queridos alunos! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Aula de hoje, divisão celular. Pessoal, aula passada nós estudamos sobre os cromossomos, sobre o núcleo das células, cromossomos, DNA. Vocês viram como era a estrutura do cromossomo, vocês viram alguma anomalia que pode acontecer caso uma base nitrogenada lá sofra mutação. Então hoje, o assunto de hoje vai envolver bastante o conhecimento sobre esses cromossomos que a gente estudou a aula passada, sobre o núcleo, tá? Então, primeiro, por que a célula precisa se dividir? A divisão celular, pessoal, ela é a forma pela qual a célula se reproduz. Vocês aprendem desde lá do fundamental menor que o ser vivo ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, a reprodução celular acontece, a célula se reproduz através da divisão celular, tá, gente? E existem dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Então, nós vamos estudar isso hoje, tá? Vocês vão entender, o objetivo da aula de hoje é vocês saber diferenciar o que é a mitose e o que é a meiose, diferenciar em quais tipos de célula acontece a mitose, em quais tipos de célula acontece a meiose e diferenciar as etapas da mitose e da meiose, tá? Então, o assunto de hoje também, ele requer que vocês saibam observar bem as figuras, tá? E saibam desenhar também, entender o desenho da meiose, principalmente, porque as questões, elas veem muito a imagem. E é exatamente para interpretar essas imagens, vocês vão ter que interpretar. Então, hoje vocês vão aprender direitinho esse assunto, que ele é muito bom, um assunto muito, muito legal, muito gostoso de se estudar, como tudo na biologia, que é maravilhoso. Vejam só, então vamos lá, o que é que tem aqui? Aqui tá falando o seguinte, que a divisão celular é um processo que ocorre nos seres vivos através da qual uma célula, essa célula que vai se dividir, gente, a gente chama ela de célula-mãe, tá? E ela se divide em duas. Então, quando a célula-mãe se divide em duas, a gente chama esse processo de mitose. Quando ela se divide em quatro, a gente chama esse processo de meiose. Vocês vão entender mais na frente. Gerando células filhas. E essas células, que é produto da divisão, a gente chama de células filhas, tá? E essas células filhas, elas carregam com elas toda a informação genética que é proveniente da célula-mãe, tá certo, gente? Este processo faz parte do ciclo celular, que a gente vai estudar isso todinho hoje perfeitamente. Antes, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui, que esse vídeo é mostrando como a célula se divide. No início é uma animação, mas depois são células de verdade, tá? Então, prestem bem atenção, que é muito linda. A biologia é muito linda. Que coisa linda. Então, aqui a célula se preparando para dividir. Veja só que o núcleo some, desaparece. Aí, essas cobrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o material genético, são os cromossomos, ó. E se formam, ó, canaizinhos aqui, ó. E pega esse cromossomo, ó, rompe ele, ó, e aí formou duas células. Olha que parece mágica, né, gente? É muito incrível, eu fico muito empolgada olhando pra isso, porque é lindo. E aí a célula se recupera todinha, formando duas células iguais. Então, se formou duas células iguais, é porque é mitose. Aí é o zigoto se formando, a primeira divisão celular. Olha que coisa linda. E a gente vê tão rápido, isso aí é a imagem real, tá, gente? Porque é adiantado, porque demora isso pra acontecer. Ai, que lindo a célula se dividindo. Que fofinho, é muito fofinho. Olha que coisa mimosinha, chega a borbulha. Ó, que linda. Essa daí, ó, que foi clorada com um corante aí luminoso. Ó, que coisa linda, você vê direitinho, ó, os cromossomos vermelhinhos. Vocês vão ver já o que cada evento. A gente olha para essa imagem e eu sei, vai acontecer a anáfase agora. Então, vocês vão conseguir identificar, ó, prófase, metáfase. Tá na metáfase agora anáfase, telófase. Então, olhou para a imagem, vocês vão saber também já dizer o que está acontecendo, tá? E é lindo, não é lindo? Pode dizer que é verdade, porque é lindo mesmo. Então, primeira mitose. Mitose, não esqueçam mais desse nome. Apelido crush de mitose, que vocês não esquecem mais, tá? E se você tiver raiva do crush, aí é que você não esquece mais o que é mitose. Nunca mais na vida de vocês, né? Mas não é para ter raiva da mitose, não. Deixa eu só ver aqui o horário, porque a gente não pode ultrapassar o limite aqui, que eu nem sei mais como é que eu estava fazendo. Mas então, vamos lá. Então, veja. A mitose, uma célula-mãe, ela origina duas novas células com o mesmo número de cromossomo da célula-mãe, tá, gente? O que é que significa isso, professora? Aqui na mitose, se a célula ela tiver 2N igual a 46, 2N, o que é que significa 2N? Eu expliquei isso semana passada. Se tá em dúvida, vai ter que voltar a aula lá, tá? Ou dar uma pesquisadinha, mas vejam só se vocês lembram. Uma célula 2N, ela tem dois conjuntos de cromossomo, tá? Um que é proveniente da mãe e um que é proveniente do pai. Então, todas as células do nosso corpo, com exceção dos nossos gametas,
Eles são 2N. 2N igual a 46. Significa que 23 cromossomos veio da mãe e 23 veio do pai. Então, ela é 2N, tá? Então, lá na mitose, uma célula mãe, ela origina duas células filhas geneticamente igual a ela. Então, se a célula mãe tem 46, cada célula filha vai possuir 46 cromossomos, tá, gente? É a principal, é a primeira informação sobre a mitose. Onde é a importância da mitose? Por que ela é tão importante? Primeiro, crescimento dos organismos multicelulares. Nós crescemos, todo momento está acontecendo divisão celular, as nossas células estão dividindo. Nós estamos aumentando de tamanho, eu imagino que eu já passei da idade, mas aí vocês ainda que estão abaixo dos 18, vocês ainda estão crescendo de tamanho. A gente cresce graças à mitose. Mas aí eu posso não estar mais crescendo em altura, mas aí meu tecido epitelial ele é renovado. Todo dia morre um monte de célula e todo dia nasce novas células. E essas células nascem graças à mitose. Então as células ficam se dividindo, multiplicando, tá? É o processo também de regeneração dos tecidos. Então se a gente sofre um corte, aquele corte lá cicatriza, isso é graças à mitose, porque as novas células vão surgindo e vão regenerando os tecidos. E a mitose, ela ocorre em todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo acontece mitose, com exceção de duas, preste atenção. Primeiro, as células formadoras de gametas, que são as células, nós mulheres, essas células estão lá no nosso ovário e essa célula vai dar origem aos nossos óvulos. Então, essas células, elas não se dividem por mitose, elas já se dividem por meiose, tá? E os nossos neurônios, pessoal, os nossos neurônios adultos, agora adultos, como eles estão adultos aqui no nosso cérebro, eles não se dividem mais. Então, eles só se dividem quando eles estão em formação. A gente já nasce com a quantidade de neurônios já pré-formados, eles vão se desenvolvendo, logicamente, durante a gestação, que a gente é feto, aí a massa cefálica vai se desenvolvendo, os neurônios vão se dividindo. A gente nasce, eles vão se dividindo até um certo ponto, mas aí quando chega a fase adulta do neurônio, ele não se divide mais, tá? Então são as únicas células do nosso corpo que não se dividem por mitose, o resto tudo é mitose. Tudo aqui é mitose, tá, gente? Então aqui tem um desenho que é assim, ó, a célula aqui, ó, célula mãe, ela é 46, então ela é 2N igual a 46. Ela tem um conjunto da mãe, herdou um conjunto do pai. Então, lá na mitose, ela vai gerar apenas duas células filhas iguais à mãe. Então, elas têm que possuir 46 cada uma, tá bom? Então, se tem uma figurinha lá que mostra, e digamos que tem esse esquema aqui numa prova. Seja 20 cromossomos, seja 10 cromossomos, seja 6 cromossomos. Sendo que se as filhas tiverem a mesma quantidade da mãe, então isso é mitose, tá, gente? Não esqueçam disso. Vou dar só uma pausa agora no vídeo para não ficar muito grande. Eu falo no próximo vídeo sobre meiose, tá?